Iracema, que fica na avenida, ou melhor dizendo, na rua Coronel da Graça Martins, ao lado do quartel do 5º Batalhão da Polícia Militar. E a Papelaria Iracema, ela tem uma equipe fantástica. Ela tem a sua loja virtual e é através da internet que ela vende para Brasília, Belo Horizonte, Palmas, Rio de Janeiro, São Paulo, enfim. Ela vende para o Brasil inteiro porque ela tem preço, porque ela tem qualidade. E então, pela internet, esse pessoal tem procurado pesquisar preço e qualidade e acaba caindo, sabe aonde? Na Papelaria Iracema. Se Brasília, se Goiânia, se Palmas, se o Rio de Janeiro compram na Papelaria Iracema, por que nós, aqui de Taubaté, quebrar a cabeça atrás de atendimento, preço, etc, etc? Papelaria Iracema, aguardando pela sua visita. Eu inicialmente falaria da Silva Móveis, onde você, meu prezado amigo telespectador, encontrará, ou encontra, como queiram, móveis de primeiríssima linha. Vocês vão encontrar uma exposição permanente na Silva Móveis. Você vai encontrar lá sala de visitas, jogo de quarto, cozinha, tudo que você possa sonhar a respeito de uma casa muito bem mobiliada. Eu repito, daqui para você aí, Silva Móveis, Avenida Desembargador Paulo de Oliveira Costa, número 400. Faça uma visitinha sem compromisso, mas visite a exposição permanente da Silva Móveis, onde você sempre encontra a possibilidade de fazer um bom negócio. No Brasil há um rio chamado Chico, São Chico, o rio da unidade. E há um homem chamado Chico Cândido Xavier, mediunidade. O rio vem lá de Minas. Tem cachoeiras, carrancas navegando no sertão, flutuando nos manguezais. O homem de Minas vem vida inteira navegando no Evangelho. No coração, um oceano de paz. O rio não seca nunca. É perene. Saúde, vida, energia, bênção do ano inteiro. Milagre que a natureza faz. O homem é um lápis de luz. É sirene falando de amor e harmonia. O lápis corre ligeiro, generoso aceno de paz. O rio é lição do universo. O homem é prosa e é verso. Cada um no seu jeito brasileiro. Água doce, cristalina, água da vida, divina, lá na terra do Cruzeiro. E produzem tanto, gemas de muito valor. Um rio chamado Santo, um homem chamado Amor. Pois é, estamos iniciando mais um programa Encontro Espírita, desejando a todos vocês um feliz entretenimento. Hoje contamos com a presença do Ismael da Silva Costa e do nosso querido companheiro de trabalho, o fazendeiro, né? O fazendeiro Figueiredo, que está aqui, o Edgar Figueiredo, que está ao meu lado, e que vão aparecer aí na sua telinha para os seus cumprimentos, para as suas primeiras palavras do programa de hoje. Edgar Figueiredo. Bom dia, Molani. Bom dia, Ismael. Bom dia, telespectadores. É uma gratificação muito agradável estar com vocês aqui hoje. E hoje um bom dia especial também aos amigos lá do Centro Espírita André Luiz, que está de casa nova, casa toda ela reformada, né, Molani? Sim, para sim. Receber o pessoal que lá estiver interessado em fazer uma visita nossa. E hoje quem assume a responsabilidade do Evangelho, comentários do Evangelho lá no André Luiz, é o nosso colega aqui de trabalho, o Ismael. O Ismael hoje estará
desenvolvendo um tema evangélico na reunião desta noite programada para o Centro Espírita André Luiz. O Edgar, eu não tenho nada com a sua vida, mas como eu sou muito curioso, você me permitiria perguntar onde é que você corta o cabelo? Parece que você cortou o cabelo ontem. Cortou aonde? Você usa barbeiro ou cabeleireiro ou cabeleireira? Olha, realmente cortei sim, Morani, cortei o cabelo ontem, mas é um barbeiro amigo nosso, ele já corta cabelo já há muito tempo aqui em Taubaté, o seu Luiz, ali pertinho do mercado, ele é muito já conhecido da freguesia, né? E você tem o nome da barbearia dele? Eu tenho o nome da barbearia, viu? E o nome do seu barbeiro, como é que é o nome? Luiz. Né? Muito bacana o seu Luiz. Né? Parabéns, hein, Luiz, cortou, olha, sob medida o cabelo do nosso querido Edgar. E esta camisa bonita, ganhou de presente, ela veio de Barretos, veio da onde, o Edgar? Olha, Bonana, essa camisa eu tenho um carinho especial com ela, que eu ganhei da minha filha. Ganhei da sua filha. No Dia dos Pais, no mês de agosto. Sei. Mas uma camisa muito bacana. Você gostou, Bonana? Gostei, muito bonita a camisa. Edgar, vamos trabalhar. Vamos aí para o Ismael da Silva Costa, o Ismael que aparece na sua tela para as suas primeiras considerações, ou seja, as suas primeiras palavras. Ismael, é você, Ismael. Bom dia a todos, Bonani, Edgar, telespectador, é um prazer, é uma alegria muito grande estar aqui hoje, neste dia bonito, maravilhoso. Esperamos que o nosso programa de hoje possa agradar àqueles que nos ouvem e possa de alguma maneira contribuir para que este dia seja melhor. Bom dia a todos. Bom dia, Ismael. Eu poderia até perguntar ao Ismael onde ele corta o cabelo dele, mas eu não vou perguntar porque de repente ele usa peruca e ele vai ficar numa situação delicada, né? Cabeleira sua mesmo, Ismael, é peruca? Não uso peruca, não. Não usa? Não. Mas por que não? Chico Xavier, que é o Chico, ele no final da existência dele aqui na Terra, ele usou peruca. Por que você não usaria? Primeiro que não há necessidade, né, mano? Não há necessidade. E pro Chico, eu não sei se eu sou esse tipo de pessoa. Você acha que o Chico usava peruca por necessidade, ou Ismael? Olha, por proteção. Proteção, né? Porque na realidade a gente toma muito sol da cabeça. Muito sol. Exatamente. E sereno da noite, que é um veneno, né? Eu até uso o chapéuzinho à noite por causa disso. E faz muito bem, Ismael. Faz muito bem de usar, porque todo tipo de doença a gente pode ser contaminado pela cabeça ou então pelos pés, né? Exatamente. E nós não protegemos bem o couro cabeludo, né? Por falar nisso, Molani, e você? Onde é que você corta o cabelo, Molani? Bom, eu vou dizer uma coisa para você. Quem corta o meu cabelo é uma cabeleireira. Uma cabeleireira? Olha só. Lourdinha, né? Sua esposa. Quer dizer, o pouco que sobrou, quem não é bem cortar o cabelo, quem dá um jeitinho e tal, é ela, a Lourdinha, que diz, está na hora de dar uma paradinha aí no seu cabelo. Ela disse, quando é que você vai comprar peruca? Eu disse, olha, eu vou esperar mais um pouquinho, dá para enganar por enquanto, mas pouca gente sabe que em São Paulo, na rua 25 de março, né? É verdade. Lá tem uma casa especializada em vender peruca. Ela vende peruca do Silvio Santos, do Raul Gil, do Gugu e de outros grandes artistas. Ela vende, porque o Silvio Santos, ele não repete peruca. Cada programa dele é uma peruca. Então, você chega lá na 25 de março, você compra a peruca do Silvio por R$25, compra a peruca do Raul Gil por R$30, você compra a peruca do Gugu por R$15. É uma coisa impressionante. Quando eu precisar, eu irei sim a São Paulo vou buscar uma do Silvio, do Raul Gil, do Gugu e de outros artistas, porque a exemplo do Silvio, eu não vou repetir peruca, viu, Edgar? Ainda bem, né, Bolani? E você ainda não precisa, né? Olha, por enquanto ainda não, né, Bolani?
Ainda não. Olha, eu acho que nos próximos 50 anos eu não vou precisar. Bom, já descontraímos o nosso público, já mostramos para o nosso público que o espírita não é diferente de ninguém. O espírita é igual a todo mundo, né? Ele brinca, ele ri, ele chora, ele tem preocupação, ele tem alegria. É um ser normal, o espírita. Por isso que nós fazemos questão de quebrar o gelo quando começamos este programa, para mostrar ao grande público que, apesar do programa ser Encontro Espírita, ele é versátil, ele aborda, ele desenvolve vários assuntos. É por isso que no início do programa a produção nos recomendou para nunca esquecer de desejar ao público um feliz entretenimento. Por quê? Porque você, além de se entreter, além de você se distrair, você vai aprendendo alguma coisa da doutrina que nós também aprendemos através desses livros, né? Nós aprendemos por aqui. E como você não tem tempo de ler, ou então nem sabe da existência desses livros, nós aprendemos aqui, passamos para o mundo o nosso aprendizado. Bom, hoje é dia 3 de outubro. É uma data que lembra a reencarnação do codificador, o professor Hippolyte Denisard. Ele que, em 1804, depois daquela era de Napoleão Bonaparte, que veio com uma missão na Terra e que fracassou, que tropeçou. Por quê? Porque se deixou levar pelo poder, se deixou levar pelas palmas do mundo e acabaria Napoleão Bonaparte esquecendo da sua grande missão na Terra. Depois de Napoleão vem outro missionário, Allan Kardec, o professor Hippolyte Denisard. Então, ele reencarnaria no dia 3 de outubro de 1804 com uma grande missão de ser o canal, de ser o instrumento do mundo espiritual para que a humanidade pudesse receber o Consolador que Jesus prometeu antes de retornar ao Pai. Olha só que espírito que é Allan Kardec. E o nosso querido professor, aluno de Pestalozzi, o pai da educação, passaria até aos 50 anos de idade mergulhado na área da educação. Emérito professor, escreveu vários livros, né? Fora então chamado, fora preparado para ser o instrumento do Consolador que Jesus prometeu. Então hoje, 3 de outubro, é uma data que representa muito para a humanidade e principalmente para a família espírita, para a família espiritista, 3 de outubro de 1804. E Allan Kardec ficaria aqui na Terra, ficaria conosco, ficaria no corpo até o dia 31 de março de 1869. Quer dizer, que desencarnou com apenas 65 anos de idade. Só que dos 50 anos de idade até os 65, depois que ele teve a felicidade de se compenetrar, de se convencer que por detrás daquele fenômeno das mesas girantes, das mesas que falavam através de batidas, ele esqueceu totalmente do mundo material. Os últimos 15 anos de Allan Kardec, vejam bem, o professor Hippolyte começou por esquecer o próprio nome. Ele sepultou o nome de professor Hippolyte Denisard.
ele sepultou, para que viesse à tona Allan Kardec. Vejam bem, ele fez lembrar Paulo na estrada de Damasco, quando se encontrando com Jesus, teve o discernimento de dizer: não sou eu mais quem vive, é o Cristo quem vive em mim. Quer dizer, Kardec fez a mesmíssima coisa. Não sou eu mais, não é mais o professor Hipólito quem vive, é o Cristo que vive em Allan Kardec. Olha que beleza! Renunciou à própria identidade para que o mundo fosse beneficiado com a chegada do Consolador prometido por Jesus, que viria à tona num dia 18 de abril de 1857. Olha só, 18 de abril de 1857, viria para o mundo, haveria de clarear os caminhos da humanidade uma luz, um farol extraordinário que Kardec captou. Kardec teve a capacidade, a competência de assimilar, entendendo que era o Consolador que Jesus estava enviando aos homens. Portanto, neste 3 de outubro do ano 2013, nós estaríamos cometendo uma grande falha se não lembrássemos do professor Hipólito Denizar, o nosso querido Allan Kardec, instrumento do mundo espiritual, sem o que a humanidade estaria órfã do cristianismo na sua maior pureza, na sua maior beleza, que a doutrina espírita tenta, trabalha por passar para o mundo inteiro. Então, parabéns, Allan Kardec, que Deus te ampare onde quer que você se encontre e permaneça nos auxiliando nas nossas necessidades. Meu querido Ismael, hoje, 3 de outubro, o que você tem para falar a respeito de Kardec? Você falaria alguma frase, alguma lembrança? O Edgar Figueiredo também. Eu só lembraria a você, Molani, Pois não. que nós esquecemos de falar que o Allan Kardec, o pseudônimo de Allan Kardec, era do nome de Hippolyte Léon Désinat Rivail, Isso. francês, nascido na França. Hippolyte, alguns falam Hippolyte, Hippolyte Denizar Léon Rivail. Rivail, Né? mais conhecido como Monsieur Rivail, na França, né? Exato. E ele nasceu na cidade de Lyon. Lyon, exatamente. Na rua Sala, número 74. Nas França. proximidades de Paris. Paris. O Edgar viveu naquela época. Opa. É por isso que ele sabe, é por isso que ele está tão por dentro, ele sabe até o número da casa onde morou Allan Kardec. E você, Ismael, você viveu naquela época também ou não? Eu vivi, claro. Viveu? Lógico que vivi. Então, na França, evidentemente. Olha, eu tenho imenso prazer em declinar aqui a razoabilidade com que Kardec pontuou a sua existência carnal aqui neste mundo, quando vestiu a cognominação de Allan Kardec. Ele teve o privilégio de observar certos fatores transcendentais, porém naturais, que se eclodiram na França naquela época, que eram os fenômenos das mesas girantes. Enquanto a elite, a sociedade parisiense ria-se daquelas cadeiras, daquelas mesas que giravam, que flutuavam, que respondiam perguntas as mais fúteis e vazias, Kardec teve um espírito investigador, teve aquela razoabilidade de ver por trás daquilo uma inteligência, de perguntar a si mesmo: olha, uma cadeira, uma mesa, um objeto inanimado é capaz de responder perguntas racionais,
é capaz de dar respostas a interrogações humanas, este talvez tenha sido o maior mérito desta criatura que foi ímpar na sua época, do que concerne a revelar-nos o mundo até então inacessível a nós. Esta criatura que se predispôs, como o Morani aqui muito bem declinou, renunciar a uma parcela da sua vida, aspas, em determinado momento fora-lhe informado que ele teria a sua vida física, a sua vida carnal diminuída em virtude dos esforços que fazia em prol da revelação espírita, e ele falou: eu dou para a humanidade. Então, fechando aspas, Kardec trouxe uma mensagem até então inacessível. Ele abriu as portas para o entendimento superior da vida espiritual. Isto é algo impagável. Realmente ele foi um discípulo de Jesus no que concerne a nos trazer revelações superiores. E digo mais, falar de Kardec é falar do Espiritismo. E falar do Espiritismo levaríamos horas e horas e não se esgotaria a grande contribuição que este eminente Espírito deu para a humanidade. É isso que eu falaria em breves palavras. Que beleza, né? Aliás, a produção do programa, sabe, Ismael? A produção do programa hoje, ela coloca aqui na nossa mesa de trabalho alguns temas que a equipe aqui irá desenvolver. Por exemplo, a produção diz que no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar uma lição maravilhosa que conta com a contribuição de Santo Agostinho, né? Um sábio da igreja, né? E que hoje no mundo espiritual presta um serviço relevante à doutrina espírita e à humanidade inteira. Santo Agostinho, Agostinho Aurélio, né? Ele é figura central do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, cuja lição é esta: há muitas moradas na casa do Pai. Olha só, isso há 155 anos para frente, Kardec já registrava isso no Evangelho. Há muitas moradas na casa do Pai. É um assunto que vamos desenvolver hoje. Um outro assunto que a produção coloca na nossa mesa de trabalho, na pauta de hoje, é esta: o espírito, não conhecendo o mecanismo da vida, como que desperta no mundo espiritual? Quer dizer, o cidadão nunca ligou para pensar por que está aqui, de onde veio, para onde vai, como é que ele acorda na pátria espiritual? Um outro tema que nós vamos desenvolver: nós temos um tempo determinado para passar pela Terra encarnado? Quer dizer, você nasce num determinado dia e desencarna num determinado dia? É um assunto que vamos também desenvolver. Outro assunto que vai cair em cima: Allan Kardec é o fundador do Espiritismo? Olha só. E finalizando, os temas que a produção do programa colocou na nossa mesa de trabalho para que desenvolvamos é este aqui. Muitos afirmam que Lutero é a reencarnação de Paulo de Tarso. Será? Bom, nós vamos desenvolver no programa. E como nós vamos desenvolver no programa, vamos começar com este primeiro aqui. Kardec é o fundador da doutrina espírita? Ele é o fundador, ele criou o espiritismo, Edgar? Não. Kardec não fundou o espiritismo. Kardec codificou. Ele fez a elaboração da doutrina com o seu livro principal, seu livro mestre, chamado Livro dos Espíritos. Como foi feito o Livro dos Espíritos? Kardec, através de duas médiuns,
jovens, ainda uma de 14 e outra de 13 anos aproximadamente, duas médiuns excepcionais, e através do Espírito de verdade, ele recebeu as instruções através de perguntas e respostas com essas médiuns e codificou, elaborou o livro dos Espíritos, sendo que a primeira edição foi feita com 518 perguntas e respostas. E posteriormente, no mesmo ano, a segunda edição foi com 1019 perguntas e respostas. Então, na verdade, Kardec não criou nada, ele simplesmente codificou. Ismael, e você, Ismael? O Kardec não é o dono da doutrina, né, Ismael? Olha, o Edgar foi muito feliz da colocação dele. Kardec não fundou o Espiritismo. O Espiritismo tem as suas raízes na antiguidade. As leis que o Espiritismo revela são leis universais. Então não é do Espiritismo, é natural, é do universo. O Espiritismo tem hoje o papel preponderante de nos trazer essas leis ao nosso conhecimento. Ou melhor dizendo, esclarecendo as leis que Jesus trouxe para nós. O que Kardec fez foi traduzir em código, foi escrever a doutrina espírita, conforme já foi dito. Agora, é de se ressaltar aqui que o Espiritismo, ele tem a sua base, o Espiritismo é uma doutrina dos Espíritos. O Espiritismo não é nosso, é dos Espíritos, é uma doutrina dos Espíritos. Eles é que estão trazendo para nós as revelações que importam para que o mundo cresça em toda a sua plenitude. É isso que tem que se falar desse assunto. Bom, você disse que a doutrina é dos Espíritos. Consequentemente, ela é nossa, porque eu sou espírito, Ismael, todos nós somos espíritos. Só que a doutrina, ela foi passada para a humanidade através de uma pleiade, de uma equipe de espíritos de uma elevação espiritual e moral e intelectual elevadíssima, como Fenelon, Irmã Rosália, Agostinho Aurélio, que é Santo Agostinho, Lacordaire e tantos outros, Erasto, né? Figura que a gente encontra a todo momento no Livro dos Espíritos, né? Então, foi uma São Luís, né? São Luís. Então, vejamos bem, a equipe que Jesus escolheu para que enviasse à Terra o Consolador que ele prometeu. Olha que coisa extraordinária. Ainda bem que o homem no século XXI parece despertar. A gente percebe hoje, Ismael e Edgar, em todos os movimentos religiosos, uma gota do Espiritismo lá dentro, uma gota do cristianismo redivivo, o cristianismo na sua maior pureza, na sua simplicidade. A gente percebe, estamos acompanhando a evolução da doutrina católica, que nós muito respeitamos, até porque temos muitos irmãos que vivem os ensinamentos do catolicismo, né? Nós respeitamos muito todas as religiões, porque a doutrina espírita nos ensina que devemos respeitar a tudo e a todos, não é verdade? Então a gente percebe a evolução do movimento católico. Por exemplo, na Canção Nova a gente percebe aquele pessoal cantando de mãos dadas, orando pelo Espírito Santo. Nunca se falou tanto na Igreja de Roma como nos dias de hoje em Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Essas criaturas que eu acabei de falar aqui, Fenelon, Irmã Rosália, São Luís, Santo Agostinho, é o Espírito Santo. Só que, por enquanto, os meus queridos irmãos da Igreja de Roma ainda não despertaram que
o espírito que não é santo, se contar com a ajuda nossa aqui na terra, ele um dia poderá se transformar em Espírito Santo. É como nós. Eu não me julgo ainda um Espírito Santo. Eu ainda sou um espírito na caminhada da vida, que se chama eternidade, em busca dessa santidade. Por enquanto, não. Por enquanto, não. Quando eu deixar esse corpo físico e tiver oportunidade de manifestar numa casa espírita, de preferência, olha só, podem ter certeza que não se trata de um Espírito Santo. Não se trata de um Espírito Santo. Só que eu ando muito preocupado, porque os espíritas estão muito distraídos. Eles não estão ainda vivendo os ensinamentos do Consolador Prometido, como eu também, eu me incluo nesse rol, né? E eu vou encontrar muita dificuldade para manifestar, porque, olha, vai ser muito difícil, né? Talvez até, né, a minha necessidade seja tão grande que eu não possa nem escolher o centro que eu vou me comunicar. De preferência, um centro espírita sério, que os seus adeptos estudem a doutrina, que os trabalhos mediúnicos sejam alicerçados pela simplicidade, pela humildade, pelo amor. Vamos ver. Como não vou desencarnar tão já, né? Pode ser que eu encontre um centro que eu possa realmente me manifestar. Não na qualidade do espírito superior, longe disso, na qualidade de um espírito inferior, mas que precisa de luz, precisa de ajuda. E se eu não encontrar o médium devidamente pronto, preparado, que tipo de ajuda eu vou receber num trabalho mediúnico? Parabéns à Igreja de Roma, porque ela também vem crescendo espiritualmente. Parabéns aos meus queridos irmãos da doutrina que protesta, até porque ela saiu das mãos de um espírito que protestou, chamado Lutério, né? Lutério, né? Que tirou a Bíblia da prisão, ela estava encarcerada, e como instrumento de Deus, como instrumento do mundo espiritual, ele liberta a Bíblia e entrega nas mãos do povo. Agora, o que o povo está fazendo com ela, não sei. O que o povo anda fazendo com a Bíblia nas mãos, debaixo do braço, eu não sei. Eu prefiro silenciar e pedir o nosso comercial. Meu querido Paulinho, vamos viajar, Paulinho, Papelaria Iracema e Silva Móveis, patrocinadores do nosso encontro espírita. Papelaria Iracema, a Papelaria Iracema que fica na avenida, ou melhor dizendo, na rua Coronel da Graça Martins, ao lado do quartel do 5º Batalhão da Polícia Militar. E a Papelaria Iracema, ela tem uma equipe fantástica. Ela tem a sua loja virtual e é através da internet que ela vende para Brasília, Belo Horizonte, Palmas, Rio de Janeiro, São Paulo, enfim. Ela vende para o Brasil inteiro porque ela tem preço, porque ela tem qualidade. E então, pela internet, esse pessoal tem procurado pesquisar preço e qualidade e acaba caindo, sabe aonde? Na Papelaria Iracema. Se Brasília, se Goiânia, se Palmas, se o Rio de Janeiro compram na Papelaria Iracema, por que nós, aqui de Taubaté, quebrar a cabeça atrás de atendimento, preço, etc, etc? Papelaria Iracema, aguardando pela sua visita. Eu inicialmente falaria da Silva Móveis, onde você, meu prezado amigo telespectador, encontrará, ou encontra, como queiram, móveis de primeiríssima linha. Vocês vão encontrar uma exposição permanente na Silva Móveis.
você vai encontrar lá sala de visitas, jogo de quarto, cozinha, tudo que você possa sonhar a respeito de uma casa muito bem mobiliada. Eu repito, daqui para você aí, Silva Móveis, Avenida Desembargador Paulo de Oliveira Costa, número 400. Faça uma visitinha sem compromisso, mas visite a exposição permanente da Silva Móveis, onde você sempre encontra a possibilidade de fazer um bom negócio. Pois é, estamos aí vivendo as emoções do programa Encontro Espírita. A Rudimara aparece na tela do computador do Edgar Figueiredo. A Rudimara no ar. O que ela diz aí, por gentileza, Edgar? Ô Rudimara, bom dia para você, é um prazer imenso contar com a sua colaboração e agradeço imensamente essa mensagem que você nos mandou do Bezerra de Menezes. Eu posso dar? Claro que pode. Dá licença, então, eu vou ler para vocês. Então ela diz o seguinte: o estudo da doutrina faz adeptos conscientes para a causa. Quem se aprofunda no conhecimento da verdade solidifica a fé. Bezerra de Menezes. Olha que beleza. Que maravilha, né, mano? Obrigado, Rudimara. A Rudimara dirige o grupo Allan Kardec. Hoje tem estudo à noite, na quinta-feira tem estudo. Precisa saber o nome da rua direitinho. Eu não sei se é Sebastião de Abreu, ali mas no Jardim Ana Emília. Todo mundo ali conhece o grupo de estudos Allan Kardec, dirigido pela nossa querida e competente Rudimara. A Rudimara estuda muita doutrina. Você que beleza. Maravilha, né? Criatura fantástica. Já que você falou do trabalho de hoje, da Rudimara, não vamos esquecer que hoje nós temos no André Luiz. Sim. A palestra do nosso amigo Ismael. Ismael, né? Isso mesmo. Bom, Edgar, eu tenho aqui, a produção colocou, a produção também colocou, eu acho que não vai dar tempo não, Ana. Ela colocou aqui na nossa mesa de trabalho vários temas. O Kardec, primeiro já foi desenvolvido, né? Se Kardec é o fundador do Espiritismo. Agora tem outra, né? Todos os mundos são habitados. Isso se baseando pelo capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Antes, porém, de começarmos a desenvolver este tema palpitante, atraente, gostoso, nós vamos perguntar, Edgar, além da Rudimara, teve alguém que apareceu aí na sua tela do computador? Tem uma pergunta aqui do nosso telespectador de Taubaté, e essa pergunta dele é uma pergunta espetacular. A pergunta dele é o seguinte: quanto tempo leva para o espírito entender que desencarnou? Olha que beleza de pergunta, mano. Bom, quanto tempo... A pergunta é a seguinte... Então, é Taubaté, né? Taubaté mesmo. Taubaté. Quanto tempo leva para o espírito entender que desencarnou? Como você, Edgar, já desencarnou várias vezes, como Ismael já desencarnou várias vezes, eu não sei, parece que eu não passei ainda por essa experiência. Eu não sei, mas vocês que já desencarnaram muitas vezes, como é que você se sentiu, Edgar? Olha, Bonani, eu não me lembro dos meus desencarnes anteriores a essa existência, muito menos desse desencarne que ainda vou passar nessa minha existência. Mas eu sei que o espírito está num estado de evolução, e quanto maior a sua evolução, mais rápido ele vai entender que houve o seu desencarne, ou seja, a sua passagem para o mundo espiritual. Então está diretamente ligado ao seu desenvolvimento, à sua evolução. Esse é o conceito básico vamos dizer assim, do enfrentamento do mundo espiritual. E você, Ismael, como é que você encara esta pergunta? Quanto tempo leva
para o espírito compreender, entender na erraticidade que já desencarnou. Cada espírito é uma individualidade em si. Tem um universo em si. E cada criatura, ela carrega um mundo de realizações. E são essas realizações que vão influenciar ou não o seu desencarne. Ocorre que cada criatura vai, após desencarnar, isto é, desvestir o corpo de carne, despertar para uma nova realidade de uma determinada maneira. A relatividade do tempo só existe para nós encarnados. Não é incomum uma criatura desencarnar e poucas horas depois adquirir a lucidez que fará dela senhor de si, do novo mundo que ela agora impera, o mundo dos desencarnados. Assim como outros podem demorar dias, meses e até anos para simplesmente se redescobrir desencarnado. Quer dizer, meses, anos, séculos no nosso calendário, né? Sim. Porque sim. No plano espiritual não existe o tempo. Mas, Ismael, e você estudando a doutrina espírita, você estudando e compreendendo bem o livro dos Espíritos, você ainda mesmo assim terá que passar por aquele período de perturbação na sua desencarnação? O período de perturbação é natural. O desapegamento das coisas materiais, o esclarecimento, fortalece, sobretudo, a convicção, faz com que o ser tenha uma facilidade maior em seu desencarne. Mas ainda assim, vai cada criatura ter que passar por um momento de despertamento. Aquele transe, como uma pessoa que dorme, é natural, mano. Veja bem, nós estamos ligados ao corpo físico, célula a célula. O nosso corpo espiritual, o nosso corpo perispiritual, a anatomia que nos acompanha após o desencarne, ela está ligada à nossa matéria de uma forma intrínseca, muito íntima. Então é natural que esse desprendimento não se faça momentaneamente. Raros espíritos auxiliam o seu desencarne. Via de regra, nós, seres mortais comuns, entendo eu que estou no nível mediano, bastante mediano, então é claro que a gente vai precisar de um tempo, entre aspas, para acordar. Vamos precisar sim. Não podemos prescindir da valiosa colaboração que o tempo nos oferta, ainda lembrando que ele não é nada na esfera extrafísica, no mundo espiritual, mas é-nos necessário, mano. Raros são aqueles que dormem aqui e acordam lá no lapso de tempo curto. Complementando só o que o Ismael falou, um dos grandes espíritas da época de Allan Kardec, Ernesto Bozano, pesquisou e selecionou vários e vários relatos de pessoas que efetuaram desencarne através de médiuns. Esses relatos foram transmitidos para ele, Ernesto Bozano. Então, eu vou só, se você me permite, ler 5 itens que ele selecionou dos 10. Desses 5 itens, olha, o primeiro diz assim, ó, todos afirmam se terem encontrado novamente com a forma humana. Quer dizer, que após o desencarne se encontraram com a forma humana. Segundo, terem ignorado durante algum tempo que estavam mortos. Não sabiam que estavam mortos. Terceiro, haverem passado no curso da crise pré-agônica, ou seja, pré-desencarne, um pouco depois, pela prova da reminiscência sintética de todos os acontecimentos da existência que lhes acabava de findar. Visão panorâmica ou epílogo da morte. Quer dizer, ele vai ter uma reminiscência de tudo aquilo que aconteceu na sua vida. É como se fosse um tape, né? Como se fosse um tape. Ele vai assistir um tape, a somatória, desde a sua primeira
Desde o seu primeiro, vamos dizer assim, a sua primeira experiência com o ser vivo, né? Exatamente. Encarnado, até o seu último momento. E por último, Bonani, desses 5 que nós tínhamos conversado, ele diz o seguinte: terem sido acolhidos no mundo espiritual pelo espírito das pessoas de suas famílias e de seus amigos desencarnados anteriormente. Olha que maravilha. Então, presta só um minutinho. Pois não. É o seguinte, ele disse assim, que o Ernesto Bozano, né, ele pesquisou centenas de desencarnações, ou seja, centenas de desencarnes, e ele selecionou 17 e os relatou no ensaio, num livro chamado A Crise da Morte, né? Esse livro, né? Ele demonstra haver diversos pontos em comum nos pensamentos que nós, às vezes, aqui analisamos. Mas tem uma coisa interessante, né? Por exemplo, o espírito, como o Ismael acabou de citar agora aqui, ele passa um bom tempo na erraticidade, ignorando que já desencarnou. Por quê? Porque ele fala, ele ouve, ele vê, porque o conceito de muita gente é que morreu, acabou tudo. Como não acabou nada, ele começa a ver alguém falando, alguém conversando, alguém escutando, e ele tem sim a percepção, ele sente fluidicamente o corpo somático. Então ele fica certo que ele está ainda carregando esse braço, essa cabeça, ele sente que ainda está no corpo, mas não está mais. Vejam bem como não é fácil a desencarnação, não é? Complicado, não? Bom, mas o interessante é que a produção do programa colocou aqui, um dos temas era este, né? O espírito, não conhecendo o mecanismo da vida, como desperta no mundo espiritual. Ele antecipou, porque ele questionou aí pelo computador, e nós arrematamos aqui a pergunta dele, já desenvolvendo o tema que foi colocado aqui na mesa. Mas ainda, Edgar, nós temos um tema aqui a respeito dos mundos habitados ou não, mas bem ligeiramente, alguém aí acessou o seu computador? Acessou-se a Rudimara Bolani. A Rudimara também? E ela está falando o seguinte, ela quer saber a pergunta dela é o seguinte: como é a desencarnação de um suicida? Já que nós estamos comentando sobre a desencarnação, como é a desencarnação de um suicida? Está aí, Ismael, uma boa pergunta. Bom, a pergunta dela, como é a desencarnação de um suicida, né? Nós estamos desenvolvendo o momento da desencarnação. Estamos desenvolvendo como que o espírito desperta no plano espiritual sem o conhecimento. Está enquadrado, sim. Está enquadrado, sim, Rudimara, porque o suicida deve ser um desastre, Ismael. Eu vou falar, porque isso é um assunto muito bacana. A quantidade de suicidas no mundo é muito alta, muito grande. Então, me permita me demorar 2 minutos desse assunto, embora a gente já tenha declinado. O espírito, via de regra, ele registra as impressões e sensações imediatas à morte, ao desencarne. Ele leva isso. O suicida, ele fica num transe, numa perturbação impressionante, um estado de loucura. Quando ele readquire parcialmente a lucidez, ele passa a rememorar aquele instante desse flash que nós acabamos de falar. Então, vamos citar um exemplo. Alguém se suicida se jogando de um prédio. Então, aquele desespero da queda, o momento do impacto com o solo, a dor alucinante que isso causa, é de se ressaltar que, no caso do suicida, ele guarda a lembrança da dor. E ele vai rememorar aquilo constantemente. Fica passando segundo a segundo aquilo na mente dele. Então, geralmente, o suicida ele leva um tempo imenso para se redescobrir que ele desencarnou. E depois disso, entra aquele desespero imenso dele compreender o ato que ele fez. Então, é de se ressaltar isso, é um sofrimento inaudito, é uma dor muito grande.
E ele fica com aquela dor profunda, porque embora ele não tenha mais os nervos sensórios, ele não tem mais as ligações nervosas do corpo, ele guardou aquilo na alma. E o suicida dá um impacto no corpo espiritual imenso, desarticula as forças anímicas de uma maneira impressionante. Então o suicida, ele relembra isso, e muitas vezes ele é internado na carne, em processos assim, em absurdas mutações da carne, assim, com alucinações, com retardamentos, alienação mental, mutilações as mais variadas, como forma de tratamento, para que ele tenha um alívio, ainda que parcial, dessa dor que ele causou a si mesmo. É importante ressaltar isso. E há quem afirme que ele assiste à decomposição do próprio corpo que foi devolvido à mãe natureza, né? O suicida ao universo. É um universo muito grande. Um dos casos é isso que você ressaltou. Ele sente um verme comendo ele por dentro, andando na cabeça dele, andando no corpo dele. Por quê? Ele ainda está ligado mentalmente ao corpo. Veja que não existe uma ligação física, mas existe uma ligação mental. Ele acredita que está no corpo. Então ele sente tudo aquilo como se fosse real. Meu querido amigo telespectador, se você passou algum dia pela sua cabeça em suicidar, olha, tira da cabeça isso, porque ninguém morre. Olha o que o Ismael acabou de dizer, olha o que o Edgar comentou, olha o que o Ernesto Bozano cita. Não se iluda, ninguém morre. Cuidado, muito cuidado. Tire da cabeça essa história de suicidar, entendeu? Bom, a Papelaria Iracema e a Silva Móveis patrocinam o programa Encontro Espírita. E como eles patrocinam o programa, o meu querido Paulinho, vamos navegar, Paulinho, vamos visitar a Papelaria Iracema. Voltamos daqui a um minutinho para continuarmos o Encontro Espírita. Pois é. Iracema, que fica na avenida, ou melhor dizendo, na rua Coronel da Graça Martins, ao lado do quartel do 5º Batalhão da Polícia Militar. E a Papelaria Iracema, ela tem uma equipe fantástica, ela tem a sua loja virtual e é através da internet que ela vende para Brasília, Belo Horizonte, Palmas, Rio de Janeiro, São Paulo, enfim, ela vende para o Brasil inteiro porque ela tem preço, porque ela tem qualidade. E então, pela internet, esse pessoal tem procurado pesquisar preço e qualidade e acaba caindo, sabe aonde? Na Papelaria Iracema. Se Brasília, se Goiânia, se Palmas, se o Rio de Janeiro compram na Papelaria Iracema, por que nós, aqui de Taubaté, quebrar a cabeça atrás de atendimento, preço, etc, etc? Papelaria Iracema, aguardando pela sua visita. Eu inicialmente falaria da Silva Móveis, onde você, meu prezado amigo telespectador, encontrará, ou encontra, como queiram, móveis de primeiríssima linha. Vocês vão encontrar uma exposição permanente na Silva Móveis. Você vai encontrar lá sala de visitas, jogo de quarto, cozinha, tudo que você possa sonhar a respeito de uma casa muito bem mobiliada.
Eu repito, daqui para você aí, Silva Móveis, Avenida Desembargador Paulo de Oliveira Costa, número 400. Faça uma visitinha sem compromisso, mas visite a exposição permanente da Silva Móveis, onde você sempre encontra a possibilidade de fazer um bom negócio. Pois é, voltamos aí com o programa Encontro Espírita. O Edgar tem mais pessoas circulando no seu computador através da internet, mais uma pessoa que entra em ação participando do programa. Olha, Bonani, agora que nós temos uma pergunta até cômica, né? Mas é de um caminhoneiro aqui de Taubaté. E esse caminhoneiro, ele quer saber por que esse detalhe estava no caminhão de um outro amigo dele. Então ele pergunta o seguinte: li no para-choque de um outro caminhão a seguinte frase: vigiado por Jesus. Está certo, Bonani? É engraçado. Ele diz que é caminhoneiro. Não, ele não é caminhoneiro. A pessoa diz que viu no para-choque de um caminhão esta frase: vigiado por Jesus. Ele está perguntando se está certo, se gostaria de ouvir a nossa opinião. Só que tem um detalhe. Eu já vi escrito no para-choque de um automóvel aqui na cidade de Taubaté esta mesma frase: vigiado por Jesus. Ismael, o que você acha disso? É uma frase muito imprópria. Jesus não vigia ninguém. Passou a ser vigiador de carro, Jesus? Não. Peraí. Eu creio que o que ele quis dizer é protegido por Jesus. Aí sim, Jesus, com o seu amor, com a sua sabedoria, nós não podemos esquecer que Jesus é um com o Pai. Pai é Deus. Então é claro que abençoado, protegido por Jesus, aí sim. Mas vigiado, não. Eu creio que a ideia que ele quis passar é essa: protegido por Jesus. Vigiado no sentido de protegido. E você, Edgar, o que você acha? Eu acho que o Ismael respondeu. Ele realmente, Jesus não vai vigiar ninguém, ele vai amparar. Amparar, sim, ele vai ser amparado por Jesus. Então, no lugar dele escrever atrás do caminhão, vigiado por Jesus, carro, né? ele mudaria a frase e escreveria o seguinte: amparado sempre por Jesus. É o mais certo, né, mulher? Mas não é bem isso. Jesus é um negócio muito sério. Não é para a gente estar usando assim na para-choque, colocando. Que é isso agora? O automóvel lá, vigiado por Jesus. Mas eu fiquei percebendo, vigiado, mas ele chamou o rapazinho e disse: toma conta do meu carro aí, dou R$1 para você, ué. Mas está vigiado, ele escreveu que está vigiado por Jesus e paga para o garoto tomar conta do carro. Que falta de fé, que falta de confiança, né, Ismael? Mas eu vi também, isso eu já li. Eu vi e já li num carro, né? Propriedade de Jesus. O que você acha disso, Ismael? Aí sim, porque tudo que é material não nos pertence. Nós somos administradores, usufrutuários. Aí está plenamente correto. Mas se eu for comprar o carro dele, eu vou negociar com quem? Com ele ou com Jesus? Não, ele quer dizer o seguinte: eu sou administrador, mas quem é dono é Deus Pai Todo-Poderoso, porque Jesus, para nós aqui, está nessa questão simbolizando Deus, o Criador. Então veja que é esse o sentido. O sentido seria esse mesmo, né, Ismael? O sentido é esse. Jesus Cristo foi o preposto do nosso Pai maior, que é o nosso Pai Celestial, que é Deus. Jesus Cristo é o missionário máximo, o mestre maior, o irmão maior de todos que vieram na face da terra até hoje, né, mano? Bom, esse programa está sendo levado ao ar, ao vivo, né? Da manhã de quinta-feira, dia 3 de outubro, data em que o programa lembrou Allan Kardec, né? Porque dia 3 de outubro é a data em que este espírito da escola reencarnou com a grande missão de entregar à humanidade o Consolador que Jesus prometeu. Então, mas está sendo reprisado, hoje é sábado, né?
E nós aproveitamos para desejar a todos vocês um final de semana muito maravilhoso, um domingo lindo, né? Um domingo cheio de paz, de fraternidade, de muita alegria, né? É um reprise, hoje, sábado, é um reprise do programa de quinta-feira, né? Mas como você está assistindo o programa, eu aproveitaria o ensejo para dizer que hoje à tarde, lá no André Luiz, na Monsenhor Siqueira, 97, vamos ter dois comentários com a presença de 2 companheiros analisando o Evangelho. Vai ser muito bonito hoje à tarde, às 17h30, lá no André Luiz. Olha, Ismael, suas últimas palavras do programa de hoje, por gentileza. Nós desejamos muita luz, muita paz, muito entendimento, muito amor para aqueles que nos assistem. Que as nossas colocações, a minha, do Bonani, do Edgar, tenha contribuído para enriquecer o seu dia. Que nós tenhamos, de alguma maneira, levado ao seu lar, a todos aqueles que estão assistindo, um pouquinho de entendimento. A todos, boa tarde. Suas últimas palavras aqui no programa, Edgar. Que vocês tenham um excelente dia, uma noite maravilhosa e que o amor de Jesus permaneça com você e com seus familiares. Esse é o nosso desejo. Bom, encerrando o programa de hoje, eu lembraria a todos que na próxima terça-feira nós vamos desenvolver esses assuntos. Todos os mundos são habitados? Nós temos um tempo determinado para passar pela Terra encarnado? E muitos afirmam que Lutero é a reencarnação de Paulo de Tarso. É ou não é? Tudo isso nós vamos responder no programa da próxima terça-feira. Muita paz a todos. Olha, um abraço bastante fraternal a você, querido amigo do programa Encontro Espírita. Está no ar mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Realização da TV Nacional e da TV Câmara, com o apoio da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. O Ver TV discute toda semana o papel da televisão na sociedade brasileira. E você é sempre o nosso convidado. Pesquisas mostram que grande parte da população não está satisfeita com o que vê na TV. De uns anos para cá, esse sentimento passou a